Discuti muito forte com meu marido e disse a ele que ia embora de casa. Estava segura de que ele me imploraria para eu ficar, mas ele ficou feliz e até me ajudou a deixar as malas no carro. Estou casada com o Andrés, meu marido, há 3 anos ininterruptos, e desde o primeiro dia sempre mantive uma convicção inabalável sobre a dinâmica de um relacionamento. Para mim, o verdadeiro amor não é algo que simplesmente se aceita de forma passiva ou acomodada no cotidiano. Ele precisa ser testado constantemente sob estresse para provar que é real, sólido e à prova de qualquer adversidade. Se um homem não está disposto a passar por provações e provar sua devoção contínua, a união não passa de uma farsa conveniente. Essa é a regra básica que sempre guiou a minha vida afetiva e a forma como me comporto com parceiros. Eu sempre acreditei do fundo da minha alma que um parceiro genuinamente apaixonado deve se humilhar se for preciso para segurar a mulher ao seu lado. Se ele não luta com unhas e dentes e não demonstra um pavor absoluto de me perder, isso significa apenas uma coisa, que o sentimento dele é fraco e descartável. Um relacionamento exige provas públicas e privadas de submissão emocional para que eu me sinta plenamente segura. Sem esses testes periódicos de lealdade, a relação perde o sentido e eu fico totalmente vulnerável. Foi com essa mentalidade que construí toda a narrativa da minha vida ao lado do Andrés. Recentemente, no entanto, a nossa rotina perfeita começou a ruir porque o Andrés passou a fazer horas extras exaustivas na empresa onde trabalha. Ele passava noites inteiras concentrado no computador e chegava em casa absurdamente cansado, quase sem energia para conversar comigo. A justificativa dele era de que estava dando a vida para conseguir uma promoção importante na carreira que mudaria o nosso patamar financeiro. Ele repetia exaustivamente que estava fazendo tudo aquilo pelo nosso futuro juntos e pela nossa estabilidade. No entanto, para mim, aquela dedicação excessiva soava como uma desculpa esfarrapada para me colocar em segundo plano. Conforme as semanas foram passando, a minha cabeça começou a remoer uma insatisfação profunda e incontrolável. Eu não conseguia aceitar que os relatórios e as reuniões do trabalho dele estivessem recebendo mais atenção do que a minha presença dentro de casa. Sentia-me totalmente ignorada, deixada de lado e desvalorizada na minha própria estrutura conjugal. A ideia de que a ambição profissional do Andrés tinha se tornado mais relevante do que o meu bem-estar me corroía por dentro todas as noites. Eu precisava recuperar o controle absoluto daquela situação antes que ele se acostumasse a me negligenciar. Foi então que decidi que tinha chegado o momento exato de aplicar um teste definitivo e sem margem para erros na lealdade dele. Ele precisava demonstrar, sem qualquer sombra de dúvida, quem realmente mandava na escala de prioridades da vida dele. Se ele estivesse realmente disposto a colocar o nosso casamento acima do trabalho, teria que provar isso sob extrema pressão emocional. Montei uma estratégia impecável para colocá-lo contra a parede de uma forma que ele não pudesse se esquivar. Afinal, um homem só revela seu valor verdadeiro quando sente que está prestes a perder tudo o que tem. Em uma terça-feira à noite, aproveitei que ele chegou exausto do escritório para dar início ao meu plano perfeitamente calculated. Arrumei uma discussão monumental por um motivo completamente fútil e irrelevante sobre uma louça suja que ele tinha deixado na pia. Transformei um detalhe insignificante em um melodrama de proporções catastróficas em questão de segundos. Gritei com todas as minhas forças, gesticulei e criei uma cena digna de um espetáculo teatral na nossa sala de estar. Minha intenção era desestabilizá-lo emocionalmente para ver até onde a paciência e a devoção dele iriam. Eu o acusei aos gritos de ser um homem frio, insensível, egoísta e de ter me abandonado emocionalmente por causa do trabalho. Discursei sobre como eu me sentia uma prisioneira solitária naquela casa enquanto ele buscava conquistas profissionais individuais. Exigi que ele pedisse desculpas imediatas pela sua postura distante e que prometesse abandonar a busca por aquela promoção. Esperava ver no rosto dele uma expressão de desespero ou o início de uma súplica angustiada. Eu precisava ver o medo da perda estampado nos olhos dele para me sentir vitoriosa. No entanto, a reação do Andrés foi totalmente diferente do script perfeito que eu tinha elaborado na minha mente. Ele se manteve em absoluto silêncio, cruzou os braços e me encarou com uma calma glacial perturbadora. Ele nem sequer elevou o tom de voz ou tentou interromper o meu ataque histérico de acusações descabidas. Essa passividade imperturbável me deixou profundamente irritada, pois parecia que minhas palavras não estavam surtindo nenhum efeito na carcaça dele. Sentindo que meu teste corria o risco de falhar, percebi que precisava subir a aposta ao nível máximo. Cega pela necessidade de obter a reação dramática que eu merecia, tomei uma atitude extrema e radical na frente dele. Fui até o nosso quarto, abri o armário,
Peguei as maiores e mais pesadas malas que encontrei e comecei a arrumar minhas coisas de forma frenética. Atirei minhas roupas de qualquer jeito dentro da bagagem enquanto continuava gritando acusações pesadas pelo corredor da casa. Prometi em alto e bom som que sairia daquela casa imediatamente e que nunca mais voltaria para a vida dele. Eu tinha absoluta certeza de que aquele golpe final o faria desabar completamente. Enquanto eu arrastava a bagagem até o meio da sala, a minha mente já antecipava o desfecho glorioso daquela encenação. Eu estava plenamente convicta de que, ao me ver prestes a cruzar a porta de saída, ele perderia totalmente o chão. Na minha cabeça, o Andrés desabaria em lágrimas copiosas, se ajoelharia aos meus pés e imploraria de joelhos para que eu ficasse. Eu já tinha até preparado o discurso de triunfo que proferiria antes de me conceder o luxo de perdoá-lo. Tudo estava desenhado para reafirmar a minha soberania absoluta sobre a vida e os sentimentos dele. Foi exatamente nesse instante que o inacreditável e o mefistofélico espetáculo tomou o rumo mais absurdo e inesperado possível. O Andrés não disse uma única palavra de protesto, nem sequer tentou segurar o meu braço ou bloquear a minha passagem. Ele simplesmente caminhou calmamente até a mala mais pesada que eu mal conseguia arrastar pelo chão, segurou-a com firmeza e a carregou até o meu carro na garagem. Ele abriu o porta-malas, acomodou a bagagem com um cuidado impecável, fechou a tampa e me entregou as chaves do veículo. Tudo isso foi feito enquanto ele me encarava com um olhar de puro e absoluto alívio. Entrei no veículo completamente congelada pela humilhação sufocante daquela cena grotesca e inacreditável que acabei de presenciar. Eu não sabia como reagir nem como manter a pouca dignidade que ainda me restava diante daquela postura dele. Liguei o motor e dirigi para longe da nossa casa, sentindo meu peito queimar de ódio por não ter obtido o resultado que planejei. Convenci a mim mesma de que aquilo não passava de um golpe de orgulho infantil da parte dele para não dar o braço a torcer na minha frente. Estava convicta de que em poucas horas ele estaria desesperado, chorando no meu telefone e implorando para que eu voltasse para casa. Comentários da história principal. Usuário Anônimo diz: parabéns pelo show, Vitória. Você tentou fazer uma cena digna de novela das 9 para se sentir a rainha do pedaço e acabou contratando o próprio marido como serviço de mudança gratuito. O homem nem pensou duas vezes, carregou a mala pesada e ainda te entregou as chaves com sorriso de alívio. Resposta da OP. Você é extremamente ignorante e não entende nada sobre dinâmicas conjugais de alto nível. Um homem verdadeiramente apaixonado jamais facilitaria a saída da esposa assim. Ele agiu por pura covardia interpessoal para evitar enfrentar os próprios sentimentos. Usuário Anônimo 2 diz: deixa eu ver se entendi direito. O cara estava se matando de trabalhar em horas extras para dar um futuro melhor para vocês dois. E você resolveu infernizar a vida dele justamente na semana mais estressante da carreira dele? Você realmente achou uma excelente ideia competir por atenção com a promoção profissional do homem? Resposta da OP. O casamento e a minha atenção devem vir sempre em primeiro lugar, muito antes de qualquer ambição financeira ridícula ou promoção corporativa. O Andrés falhou miseravelmente no teste básico de prioridades e o único culpado pelo desgaste da nossa relação é ele com a sua ambição cega. Atualização 1. Já se passaram 3 dias desde a última atualização e a situação tomou rumos que eu jamais poderia prever na minha cabeça. Sem ter para onde ir logo após sair de casa, fui me abrigar temporariamente no apartamento da minha amiga Tatiana, que me acolheu assustada. Passei as primeiras 24 horas com o celular grudado na palma da minha mão, checando a tela a cada 2 minutos. Eu esperava ansiosamente por um aluvião de ligações desesperadas do Andrés ou por textões intermináveis de arrependimento profundo no meu aplicativo de mensagens. Para minha absoluta estupefação e raiva, o meu telefone não tocou uma única vez e ele não mandou absolutamente nada. Conforme o tempo passava sem que ele desse qualquer sinal de vida, a ansiedade começou a se transformar em uma fúria incontrolável. Eu não conseguia aceitar o fato de que a minha estratégia de afastamento não tinha gerado o impacto imediato que eu havia projetado. Sentia-me profundamente indignada por ele não estar sofrendo noites em claro no nosso sofá sentindo a minha falta. Era inaceitável que o meu plano de teste de lealdade estivesse sendo ignorado de maneira tão assintosa por ele. A falta de atitude dele provava apenas o quão insensível ele sempre foi ao longo dos nossos 3 anos de casamento. Consumida pelo ódio de não ter obtido a reação dramática que planejei, resolvi tomar a iniciativa e provocar um estalo na mente dele. Comecei a disparar uma série de mensagens passivo-agressivas diretas para o número dele durante a madrugada.
Acusei-o abertamente de ser um covarde de marca maior e disse que ele era muito pouco homem por assistir ao fim do próprio casamento sem mover um dedo. Acreditei sinceramente que ao tocar no orgulho masculino dele, eu conseguiria finalmente extrair a reação emocional e desesperada que tanto buscava. Aguardei com um sorriso no rosto pela resposta explosiva que certamente viria a seguir. A resposta dele veio poucas horas depois, no meio da manhã seguinte, mas não trouxe o tom emocional que eu desejava. A mensagem do Andrés era assustadoramente fria, direta e escrita em um tom extremamente formal que parecia o de um estranho. Ele nem sequer respondeu às minhas acusações ou ao meu desabafo sobre o seu caráter fraco. Em vez disso, perguntou friamente a que horas eu poderia passar na casa para retirar o restante dos meus pertences pessoais da nossa suíte. Para piorar, ele afirmou que já queria alinhar os detalhes com o advogado para tratar da divisão legal dos bens. A leitura daquela mensagem fez o meu sangue ferver instantaneamente e me deixou totalmente fora de mim. Era inadmissível ver que ele estava tentando inverter o jogo e fingir que a decisão de encerrar tudo tinha sido tomada por ele. Ele não tinha o direito de agir com tanta frieza enquanto eu tentava apenas resgatar o valor do nosso relacionamento. Percebendo que estava perdendo o controle absoluto da narrativa para o grupo social, resolvi mudar drasticamente de tática. Eu precisava fazer com que o mundo inteiro visse o monstro insensível que ele tinha se tornado. Foi assim que iniciei uma intensa campanha de difamação pública contra ele nas minhas redes sociais e nos grupos de mensagens. Mandei áudios chorando para todos os nossos amigos em comum do casal, inventando uma versão completamente distorcida dos fatos. Jurei de pé junto para quem quisesse ouvir que o Andrés tinha me maltratado verbalmente durante meses e me colocado no olho da rua sem um tostão no bolso. Pintei a imagem de uma esposa dedicada que tinha sido descartada como lixo por um marido narcisista e cruel. Meu objetivo era gerar uma comoção geral para forçar os amigos a pressionarem ele a me pedir perdão. Pensei que essa manobra traria a opinião pública imediatamente para o meu lado e isolaria o Andrés em um limbo de julgamento social. Acreditava que a pressão dos amigos e da família o deixaria tão envergonhado que ele viria engatinhando até o apartamento da Tatiana para se retratar. Eu estava disposta a ir até as últimas consequências para ver a moral dele destruída na frente de todos. Afinal, se ele queria jogar duro comigo, teria que arcar com o preço de ver a sua reputação jogada na lama. Tudo parecia correr conforme o planejado no ambiente virtual até que um imprevisto aconteceu dentro de casa. O tiro que eu tentei dar no Andrés acabou saindo pela culatra dentro do próprio apartamento onde eu estava hospedada. Em um momento de descuido enquanto eu estava no banho, deixei o meu celular destravado em cima da mesa da sala de estar. A Tatiana acabou vendo a notificação de uma mensagem e, por curiosidade, acabou lendo todo o histórico real das conversas recentes que eu mantinha com o Andrés. Ela teve acesso direto a todas as provocações passivo-agressivas, aos insultos que mandei e às respostas frias e educadas dele. A farsa da esposa vítima expulsa de casa ruiu completamente naquele exato segundo. Quando saí do banheiro, encontrei a Tatiana me encarando com uma expressão de puro desapontamento e choque na sala. Ela me chamou para sentar e me deu um alerta extremamente sério sobre a minha postura desequilibrada nos últimos dias. Ela disse sem rodeios que eu estava passando de todos os limites do bom senso e destruindo a minha própria vida conjugal por puro ego inflado. Disse que ficou estarrecida ao ver que eu tinha inventado uma expulsão dramática quando na verdade fui eu quem fez as malas voluntariamente para fazer chantagem. O tom de voz dela era de profunda repreensão e desgosto. A Tatiana acusou abertamente a minha conduta de ser manipuladora, perversa e desnecessária para com um homem que sempre me tratou bem. Ela me alertou de que eu estava tentando fazer todos ao meu redor de idiotas para sustentar um papel de vítima que nunca existiu. Ver a minha própria amiga acolhedora me peitar daquela forma me deixou extremamente indignada e ofendida na minha honra. Eu esperava apoio incondicional dela na minha luta para recuperar o controle sobre o Andrés, não um sermão moralista sobre ética. A convivência naquele apartamento começou a ficar visivelmente tensa e insustentável a partir daquele momento. Tentei me defender dizendo que ela não entendia nada sobre as dinâmicas complexas necessárias para manter um homem rédea curta. Argumentei que minhas táticas eram apenas ferramentas legítimas para testar os limites do amor dele e salvar a nossa união da rotina. No entanto, a Tatiana se recusou terminantemente a aceitar as minhas justificativas e me proibiu de continuar usando o apartamento dela como base para lançar mentiras na internet. Ela deixou bem claro que não seria cúmplice de uma campanha de destruição contra uma pessoa inocente. Aquela falta de lealdade feminina me machucou profundamente.
Apesar da bronca e da decepção de ter sido desmascarada dentro da casa da minha amiga, não deixei que isso abalasse a minha convicção. Recusei-me a admitir que o meu teste tinha falhado e continuei acreditando que o Andrés estava apenas encenando para se fazer de durão. O papo dele sobre advogados e divisão de bens não passava de um blefe barato para tentar me assustar e me fazer voltar rastejando. Eu conhecia o meu marido muito bem e sabia que mais cedo ou mais tarde, a resistência dele desmoronaria diante da minha determinação indiscutível. Comentários da atualização 1. Usuário anônimo 1 diz: a casa caiu lindo em Vitória? A própria amiga que te deu teto leu as suas mensagens e viu o nível do veneno que você estava jogando no coitado do Andrés. Deve ser muito humilhante ser pego na mentira dentro da casa dos outros enquanto tenta se fazer de coitadinha injustiçada. Resposta da OP. A Tatiana se mostrou uma pessoa extremamente insensível, rasa e sem um pingo de solidariedade genuína. Ela simplesmente não tem maturidade suficiente para compreender as táticas estratégicas e necessárias que uma mulher inteligente precisa usar para testar e salvar o próprio relacionamento. Usuário anônimo 2 diz: o Andrés é um mito. Enquanto você estava postando indireta e fazendo show na internet, o homem já mandou uma resposta formal citando advogados e partilha de bens. Ele pulou toda a fase do drama inútil e foi direto para a solução prática. Tia Andrés com orgulho. Resposta da OP. Esse papinho ridículo de advogado e divisão de patrimônio é apenas uma blefada infantil e desesperada dele para tentar me assustar e recuperar a postura. Ele sabe muito bem que depende de mim emocionalmente e está morrendo de medo do que vai acontecer quando o divórcio realmente avançar. Atualização 2. Já se passaram 2 semanas desde a última... Fala, galera! Se você chegou até aqui, é porque tá curtindo o vídeo, né? Então, dá aquela força pro galã, se inscreve aqui no canal agora mesmo! Eu adoraria bater a nossa grande meta de 1000 inscritos e você faz toda a diferença pra gente chegar lá. Conto com vocês, hein? Valeu! Uma atualização e as coisas tomaram um rumo absolutamente caótico na minha vida cotidiana. Vendo que o Andrés simplesmente não cedia à pressão social da internet e continuava ignorando as minhas indiretas nas redes, percebi que precisava elevar o nível. O silêncio dele estava me enlouquecendo e eu não podia aceitar ser derrotada dessa forma tão passiva. Se ele achava que podia fingir que eu não existia mais na vida dele, estava muito enganado. Resolvi aplicar um golpe infinitamente mais agressivo para forçá-lo a dobrar os joelhos diante de mim de uma vez por todas. Planejei uma emboscada em um local onde ele jamais teria como me ignorar ou se esconder atrás de mensagens frias. Apareci totalmente sem avisar no prédio da empresa onde ele trabalha, exatamente no horário do almoço, quando a movimentação era gigante. Esperei pacientemente no saguão principal até vê-lo descer do elevador acompanhado de vários colegas de equipe e de 2 dos seus chefes diretos. Assim que ele colocou os pés no salão, caminhei na direção dele com o olhar firme e a voz impostada. Aquela era a minha oportunidade perfeita para virar o jogo a meu favor. Sem pensar 2 vezes, armei um escândalo monumental e estridente bem no meio do saguão espelhado da empresa. Comecei a gritar em alto e bom som, acusando de ser um homem sem coração que abandonou a própria esposa por causa de ambição egoísta. Exigi aos britos que ele admitisse na frente de todos os seus colegas que sentia a minha falta e que me pedisse para voltar para casa imediatamente. Aproximei-me dele gesticulando bastante, criando um espetáculo grotesco que fez dezenas de funcionários pararem para assistir e filmar com os celulares. Minha intenção era expô-lo ao limite máximo do ridículo. Eu tinha a absoluta certeza de que o pavor do ridículo profissional e o medo-pânico de ter sua imagem manchada com os superiores o fariam ceder na hora. Acreditava piamente que para salvar a reputação corporativa pela qual tanto trabalhou, ele me puxaria de canto. Pediria desculpas e aceitaria todas as minhas condições. Afinal, nenhum homem executivo aguenta a vergonha de ter a esposa fazendo um barraco desse nível no seu ambiente de trabalho. Fiquei aguardando o momento em que a máscara de durão dele cairia por terra diante daquela humilhação pública. Para minha completa e absoluta surpresa, o Andrés não perdeu a postura elegante por um único segundo sequer naquele saguão. Ele não alterou a cor do rosto, não baixou a cabeça e manteve uma expressão completamente neutra e indiferente diante da minha gritaria. Em vez de se desesperar ou implorar para eu parar com o show, ele retirou o celular do bolso com uma calma irritante. Ele olhou para mim como se estivesse encarando uma perfeita estranha que tinha invadido um espaço privado de forma inconveniente. A sua reação foi de um pragmatismo assustador e calculista. Sem trocar uma única palavra de discussão comigo, o Andrés acionou imediatamente os seguranças do edifício empresarial pelo telefone de emergência.
Em menos de 2 minutos, 3 homens gigantescos uniformizados se aproximaram de mim e me cercaram de forma ostensiva. O André simplesmente apontou na minha direção e solicitou que eles me escoltassem para fora do prédio como se eu fosse uma invasora perigosa. Fui conduzida pelo braço até a calçada da rua sob o olhar incrédulo de todos os seus colegas de trabalho. A humilhação que eu pretendia infligir a ele acabou sendo devolvida em dobro para mim. Como se não bastasse ser colocada na rua pelos seguranças do prédio dele, a retaliação profissional do Andrés não parou por aí. Logo após o incidente, ele redigiu um e-mail extremamente detalhado e formal para o Departamento de Recursos Humanos da empresa dele. Ele anexou todo o histórico de mensagens absurdas que mandei, os prints das minhas ameaças e o relatório da equipe de segurança sobre a invasão do saguão. Ele fez isso expressamente para criar um registro formal e se proteger de qualquer acusação ou escândalo futuro que eu tentasse criar. A postura dele foi cirúrgica e sem qualquer piedade. Joguei-me no chão da calçada chorando de raiva por ter sido expulsa como um bicho do local de trabalho do meu próprio marido. A minha cabeça fervia de rancor e o meu orgulho estava ferido em níveis que eu nunca tinha experimentado na vida. Eu precisava encontrar uma forma imediata e dolorosa de castigá-lo por ter ousado me submeter a um vexame tão monstruoso. Se ele achava que podia usar a segurança corporativa contra mim, eu iria atingi-lo exatamente onde mais doeria na sua vida pessoal. Decidi que iria mexer diretamente no bolso dele para dar uma lição inesquecível. Saí da frente da empresa e fui direto para a agência bancária onde mantínhamos a nossa conta de poupança conjunta do casal. Meu plano era perfeitamente cruel. Pretendia esvaziar cada centavo acumulado naquela conta e gastar tudo em roupas de marca e sapatos caros como forma de vingança. Queria ver a cara dele quando percebesse que todo o dinheiro economizado nos últimos anos tinha sido transformado em produtos de luxo para o meu uso pessoal. Entrei na agência com o queixo erguido, convicta de que finalmente daria o troco à altura por toda a humilhação sofrida. Sentei-me na mesa do gerente do banco e solicitei a transferência imediata de todo o saldo da poupança para uma conta individual minha. No entanto, o funcionário do banco me encarou com uma fisionomia séria e informou que a operação era absolutamente impossível de ser realizada. Quando questionei o motivo aos gritos, ele revelou que a conta conjunta tinha sido congelada legalmente através de uma ordem judicial liminar rápida. O Andrés já tinha dado entrada oficial nos papéis de divórcio logo após o show que fiz na empresa e bloqueou o acesso aos ativos. Fiquei sem ar na cadeira do banco ao perceber a rapidez assustadora com que o Andrés tinha se movimentado nos bastidores jurídicos. Ele previra exatamente o meu passo seguinte e agiu com uma frieza calculada para proteger o patrimônio financeiro antes que eu o destruísse. Não me restou nada a não ser sair da agência bancária com as mãos totalmente abanando e sem um tostão para gastar. O sentimento de impotência era esmagador e me sufocava a cada passo que eu dava na rua. O meu plano de puni-lo financeiramente tinha se transformado em mais um fracasso retumbante na minha lista. Ao retornar para o apartamento da Tatiana, tentei me fazer de vítima desesperada mais uma vez, mas encontrei apenas um olhar de desprezo e cansaço. A minha amiga já tinha ficado sabendo do escândalo na empresa através de terceiros e me tratava com uma distância assustadora. Mesmo diante do caos financeiro e da humilhação pública, a minha mente doentia se recusava a aceitar que eu tinha cruzado todos os limites aceitáveis. Eu estava convencida de que o Andrés estava articulando uma conspiração financeira maldosa contra mim muito antes da nossa briga inicial acontecer. Comentários da atualização 2. Usuário anônimo diz: que jogada de mestre do Andrés. O homem não só te mandou passear com os seguranças da empresa, como já tinha deixado a papelada do congelamento da conta pronta. Está claro para todo mundo que ele só estava esperando o seu primeiro erro dramático para apertar o botão e se livrar de você legalmente. Resposta da OP. Isso é uma mentira deslavada e uma acusação nojenta. O Andrés claramente já estava planejando essa conspiração financeira macabra contra mim muito antes da nossa discussão, usando o trabalho como desculpa para me dar um golpe premeditado e me deixar sem recursos. Usuário anônimo 2 diz: ser retirada pelos seguranças do prédio do próprio marido no meio do expediente é o auge do papelão. Você agiu exatamente como uma cliente surtada que é expulsa de uma loja por causar perturbação da ordem pública. Que falta total de noção e de classe. Resposta da OP. A equipe de segurança daquele prédio agiu de forma totalmente arbitrária, abusiva e ilegal contra a minha pessoa. Como esposa legítima registrada em papel, eu tinha todo o direito legal e moral de estar presente no local de trabalho do meu marido para resolver pendências da nossa vida privada. Atualização 3.
Já se passaram 4 semanas desde a última atualização, e o meu nível de insanidade atingiu o ápice definitivo de toda essa história. A indignação cega e o rancor acumulado tomaram conta da minha mente ao perceber que nenhuma das minhas provocações anteriores tinha funcionado para dobrá-lo. Eu não conseguia aceitar que o Andrés continuava tocando a vida dele normalmente enquanto eu me afundava em humilhações sucessivas. A recusa dele em se ajoelhar e pedir o meu perdão era uma afronta direta à minha dignidade que eu jamais poderia tolerar. Decidi que se não pudesse tê-lo sob o meu controle, eu iria destruí-lo de forma irreparável. Para dar início ao meu plano de destruição final, procurei um advogado de reputação duvidosa e entrei com uma ação de divórcio litigioso extremamente agressiva. Exigi uma quantia absurda de pensão alimentícia mensal, alegando falsamente que tinha sido vítima de violência psicológica severa durante todos os anos de casamento. Inventei relatos dramáticos sobre abusos emocionais e tortura mental que ele jamais tinha cometido contra a minha pessoa. A minha ideia era sufocá-lo em um processo judicial longo, custoso e desgastante para forçá-lo a negociar a minha volta sob os meus termos. No entanto, a lentidão dos trâmites da justiça não satisfazia a minha sede imediata de vingança e de impacto emocional sobre ele. Eu precisava ver o sofrimento dele acontecendo em tempo real para aliviar a queimação de ódio que consumia o meu peito todas as noites. Em uma sexta-feira chuvosa tomada pelo rancor mais sombrio, resolvi agir por conta própria na calada da noite. Peguei um prego grande e afiado da caixa de ferramentas da Tatiana e me dirigi ao condomínio onde o Andrés estava morando. O meu alvo era o bem material que ele mais estimava na vida. Esgueirei-me para dentro do estacionamento do condomínio dele, aproveitando a entrada de um morador distraído pela portaria. Caminhei rapidamente até a vaga onde o carro do Andrés estava estacionado, reluzente e limpo como ele sempre gostava de manter. Segurei o prego metálico com força nas 2 mãos e o pressei com violência contra a pintura do veículo. Caminhei ao redor do carro inteiro, riscando a lataria de ponta a ponta com um barulho ensurdecedor de metal raspando. Fiz sulcos profundos na pintura de todas as portas, no capô e no porta-malas do automóvel. Não satisfeita com a destruição completa da pintura do carro, resolvi levar o meu ato de vandalismo a um patamar ainda mais destrutivo. Ajoelhei-me no chão molhado do estacionamento e cravei o prego com força na borracha do primeiro pneu até ouvir o ar escapar com violência. Repeti o processo com extrema raiva em cada um dos outros 3 pneus, furando todos eles sem qualquer misericórdia. Deixei o carro dele completamente arruinado, assentado sobre as rodas e com a lataria totalmente destruída. Voltei para casa na escuridão sentindo uma sensação doentia de dever cumprido. Na minha cabeça completamente perturbada, aquela demonstração de fúria cega funcionaria como um sinal claro do meu poder sobre ele. Eu pensei sinceramente que ao ver o estado lamentável em que o seu veículo precioso tinha ficado, o Andrés ficaria aterrorizado com a minha capacidade de retaliação. Acreditava que o pavor de sofrer ataques piores o faria me ligar desesperado no dia seguinte para negociar um acordo amigável e encerrar a guerra. Voltei para o apartamento da Tatiana convicta de que tinha finalmente encontrado o botão de pânico certo para dobrá-lo. Passei o dia seguinte inteiro esperando pelo telefonema pavoroso do Andrés implorando por uma trégua e pedindo para conversar. No entanto, o silêncio dele se manteve absoluto durante 48 horas seguidas, o que começou a me deixar genuinamente intrigada e apreensiva. O desfecho daquela loucura veio exatamente 2 dias depois do ato de vandalismo no estacionamento, na manhã de uma segunda-feira. A campainha do apartamento da Tatiana tocou com força e insistência por volta das 8 horas da manhã. Quando a minha amiga abriu a porta, deparou-se com 2 oficiais de polícia fardados. Os policiais apresentaram imediatamente um mandado formal de intimação e busca contra a minha pessoa por crime de dano qualificado ao patrimônio alheio. Eles trouxeram impresso um relatório policial detalhado acompanhado de imagens em altíssima resolução gravadas pelas câmeras de segurança do condomínio do Andrés. As gravações mostravam o meu rosto com clareza cristalina sob as luzes de LED do estacionamento enquanto eu destruía o carro dele. Não havia absolutamente nenhuma margem para dúvida ou para invenção de desculpas esfarrapadas diante daquela prova visual límpida. A Tatiana assistiu àquela cena da polícia na porta de casa com uma expressão de horror, nojo e vergonha alheia indescritíveis. Ela viu as fotos impressas do carro destruído e o vídeo em que eu aparecia ajoelhada furando os pneus com um prego na mão. A revelação de que eu tinha cometido um ato criminoso tão vil e maquiavélico foi a gota d'água definitiva para ela. A minha amiga percebeu o nível assustador de malícia e desequilíbrio que habitava na minha mente.
A farsa da minha vitimização tinha chegado ao seu fim mais humilhante e miserável. Exausta de ser arrastada para os meus golpes, mentiras e insanidades judiciais, a Tatiana tomou uma atitude drástica e imediata dentro da própria casa. Enquanto os policiais aguardavam a minha assinatura na intimação, ela foi até o quarto de hóspedes. Pegou todas as minhas bolsas e malas e as jogou sem qualquer cuidado na calçada do prédio. Ela se recusou a ouvir qualquer uma das minhas explicações desesperadas ou pedidos de socorro. Ela me olhou nos olhos com profundo desprezo e me colocou para fora do seu apartamento naquela mesma noite fria. Encontrei-me jogada no meio da rua, cercada pelas minhas malas na calçada e com um mandado de intimação policial nas mãos trêmulas. A minha única amiga no mundo tinha acabado de me trancar para fora de sua vida e cortado qualquer tipo de laço comigo. Eu estava completamente desamparada, exposta ao ridículo do bairro e sem nenhum lugar seguro para onde ir. A sensação de abandono era gigantesca, mas a minha mente doentia ainda buscava formas de culpar a falta de lealdade dos outros pelo meu desastre. Eu não conseguia enxergar que a única arquiteta daquela ruína era eu mesma. Caminhei pelas ruas escuras carregando minhas coisas de forma miserável, sem saber como enfrentar o processo criminal que agora pesava sobre mim. A raiva que antes me movia tinha se transformado em uma névoa fria de desespero e incerteza sobre o futuro. Mesmo estando na lama absoluta, o meu orgulho ferido se recusava a admitir que o meu teste de lealdade tinha destruído tudo de forma irreversível. Acreditei que a Tatiana tinha sido uma amiga falsa e cruel por ter me abandonado no momento de maior vulnerabilidade da minha vida. Comentários da atualização 3. Usuário Anônimo diz: destruir o carro do homem com um prego e furar os 4 pneus esperando que isso gerasse um convite para o diálogo amoroso e uma reconciliação é o nível mais insano de alucinação que já li na vida. Em que planeta você vive para achar que vandalismo criminoso é sinônimo de charme ou pedido de desculpas? Resposta da OP: você é uma pessoa inculta que não entende nada sobre explosões emocionais causadas por dores profundas. Aquele foi apenas um ato impensado e um desabafo desesperado causado diretamente pelo sofrimento insuportável que a indiferença e a frieza do Andrés me provocaram. Durante semanas. Usuário Anônimo 2 diz: parabéns para Tatiana por ter finalmente acordado e colocado esse estorvo para fora de casa na calada da noite. Ninguém é obrigado a dar abrigo para uma chantagista criminosa que só sabe mentir, manipular e arrastar os outros para a lama. A Tatiana se libertou de uma amizade extremamente tóxica. Resposta da OP: a Tatiana se revelou uma pessoa podre, falsa e sem nenhum caráter moral por ter me abandonado no momento exato em que eu mais precisava de abrigo e apoio emocional. Ela traiu a nossa amizade de anos de forma covarde para se fazer de santa na frente da polícia e da sociedade. Atualização 4. Já se passaram 3 meses desde a última atualização e a minha vida foi completamente reduzida a escombros insuportáveis. Hoje me encontro morando sozinha em um quarto alugado minúsculo, escuro e insalubre localizado na periferia mais distante e perigosa da cidade. Não tenho mais nenhum conforto material, nem o padrão de vida elevado que o Andrés me proporcionava com tanto esforço. O espaço onde vivo mal cabe uma cama de solteiro velha e uma cômoda descascada que exala mofo pelas paredes. É a realidade mais miserável e decadente que eu jamais imaginei experimentar na minha existência. Estou enfrentando formalmente um processo criminal grave por dano ao patrimônio alheio devido ao vandalismo que cometi contra o carro do Andrés. Como as filmagens do condomínio eram indiscutíveis e a minha autoria ficou comprovada sem qualquer margem para dúvida, não tive como me defender perante o juiz. Terei que pagar uma indenização financeira altíssima para cobrir todos os estragos que causei no veículo dele para não ser presa. Cada centavo que consigo juntar com trabalhos informais medíocres vai direto para arcar com as custas judiciais do meu crime. Para piorar a minha situação jurídica, o processo de divórcio na vara de família foi concluído de forma absolutamente devastadora para o meu lado. Devido às gravações de áudio que o Andrés apresentou, às ameaças registradas por e-mail e ao histórico de chantagens escancarado, o juiz julgou a ação totalmente improcedente a meu favor. Não vou receber absolutamente nada da divisão de bens do casal e perdi qualquer direito à pensão alimentícia que eu havia exigido de forma fraudulenta. Saí daquele casamento de 3 anos de mãos completamente vazias e com uma dívida gigante nas costas. O meu círculo social simplesmente deixou de existir da noite para o dia após a conclusão dos processos. Todos os meus amigos próximos, familiares e conhecidos em comum me bloquearam de forma definitiva em todas as redes sociais e aplicativos de mensagens.
Ninguém atende aos meus telefonemas e ninguém aceita se encontrar comigo para ouvir o meu lado da história. A verdade nua e crua sobre o meu comportamento manipulador e criminoso veio à tona para todos do nosso antigo convívio. Fui varrida da vida social de todas as pessoas que um dia compartilharam momentos comigo. A Tatiana nunca mais respondeu a uma única tentativa de contato minha e fez questão de contar para todos o horror que viveu me hospedando. A minha imagem de vítima injustiçada se desfez por completo, dando lugar à reputação de uma mulher tóxica, desequilibrada e perigosa. Ninguém mais confia em uma única palavra que sai da minha boca e a rejeição social é total por onde quer que eu passe. O isolamento ao qual fui submetida é tão denso que chego a passar dias inteiros sem ouvir o som da minha própria voz. A solidão tornou-se a minha única companheira diária. Ontem à noite, enquanto eu estava sentada na escuridão e no silêncio absoluto do meu quarto minúsculo, algo mudou dentro do meu peito. O peso sufocante e esmagador da realidade finalmente desabou sobre a minha cabeça sem qualquer barreira defensiva. Não havia mais plateia para quem encenar, não havia mais redes sociais para postar indiretas e nem amigos para manipular com falsas lágrimas. Pela primeira vez em toda a minha vida, eu me vi completamente nua diante dos meus próprios atos e consequências. O silêncio daquele quarto escuro tornou-se um espelho cruel e inevitável. Pela primeira vez desde que tudo isso começou, eu não consegui encontrar nenhuma desculpa esfarrapada para me justificar. Não consegui culpar o estresse do trabalho do Andrés, a falta de solidariedade da Tatiana ou a suposta conspiração dos meus amigos. Toda a arquitetura de mentiras e vitimização que passei a vida construindo ruiu como um castelo de cartas ao vento. Olhei para as minhas próprias mãos e percebi com um terror indescritível que o único monstro daquela história inteira sempre esteve dentro de mim. O fracasso retumbante da minha vida era responsabilidade única e exclusiva minha. A dor do arrependimento tardio começou a me rasgar por dentro de uma forma que nenhum processo judicial conseguiu fazer. Percebi com clareza dolorosa que o Andrés realmente me amava de forma pura, dedicada e sincera desde o primeiro dia. Ele trabalhava exaustivamente em horas extras não por egoísmo, mas porque queria me dar uma vida estável, tranquila e próspera ao seu lado. Ele aturou os meus caprichos, as minhas cobranças absurdas e os meus testes de lealdade doentios com uma paciência que homem nenhum no mundo teria. E o que eu fiz em troca foi destruir o coração dele pedaço por pedaço. A minha necessidade doentia e incontrolável de provocar caos, testar a lealdade alheia e ferir as pessoas para me sentir no topo acabou com tudo. Eu achava que o amor era uma arena de dominação onde o outro precisava se humilhar para provar valor, quando na verdade era construção e parceria. O meu ego inflado e a minha paranoia de controle transformaram um casamento abençoado em um inferno na terra para o Andrés. Eu empurrei o único homem que me amou de verdade até o limite extremo do esgotamento emocional. Fui eu quem o fez olhar para mim com alívio no dia em que carregou a minha mala. Entendi tarde demais e de forma extremamente dolorosa, que a única vilã cruel e destrutiva dessa história inteira fui eu mesma. Não houve conspiração, não houve injustiça alheia e não houve falta de sorte nos meus caminhos. Tudo que estou colhendo hoje neste quarto frio e miserável é o fruto direto da semente de veneno que plantei com as minhas próprias escolhas. O preço cobrado pelo meu egoísmo desmedido e pela minha arrogância foi a ruína completa da minha dignidade. Perdi o amor da minha vida, o meu lar, a minha reputação e o meu futuro por puro capricho. O Andrés hoje está livre de mim, crescendo na sua carreira e reconstruindo a sua paz longe do furacão tóxico que eu representava. Ele teve a coragem de se libertar de um relacionamento abusivo mascarado de amor que eu impunha dentro de casa. E eu fiquei presa à minha própria gaiola de remorso, encarando as paredes descascadas deste quarto que reflete o estado da minha alma. Não há pedido de desculpas que possa apagar o rastro de destruição que deixei para trás. O arrependimento que sinto agora é uma pena perpétua que terei que carregar para o resto dos meus dias. Termino este relato sem buscar compaixão, perdão ou a validação de absolutamente ninguém que esteja lendo a minha história. O meu destino já foi selado pelas minhas próprias mãos e não há volta para o abismo em que me afundei. A escuridão deste quarto é o único lugar que resta para alguém que trocou um amor verdadeiro por testes miseráveis de poder. A solidão completa e perpétua é o preço justo e amargo cobrado pelo meu próprio egoísmo.